Olá, meus amigos do Desfragmentando a Lição, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Sexta-feira, 27 de fevereiro, e nosso estudo adicional. Temos um tema central aqui nas entrelinhas, a justiça de Cristo como única esperança e a necessidade de compreender a verdade para permanecer firme. O ser humano não possui justiça própria suficiente. E o texto aqui começa com uma afirmação muito direta. Não existe em nós justiça suficiente para satisfazer as exigências da lei de Deus. Isto significa que, mesmo nossas boas obras, elas são limitadas. Nossos esforços não conseguem apagar culpa. Nossa obediência imperfeita não pode nos justificar diante de um Deus santo. A lição enfatiza que o problema do pecado é profundo demais para ser resolvido por força humana. E Cristo providenciou a única solução. O texto apresenta o evangelho como uma notícia gloriosa. Cristo providenciou uma solução completa. Essa solução não é apenas um auxílio, mas uma substituição total da condição humana caída. O que Cristo faz? Cristo oferece perdão real. Cristo oferece justiça verdadeira. Cristo te oferece aceitação diante de Deus. A salvação é um ato da graça divina, não um mérito humano. Ao aceitar Cristo, o pecador é considerado justo. E o texto destaca que quando a pessoa se entrega a Cristo, aceita Jesus como Salvador, ela passa a ser considerada justa por causa de Cristo, independentemente de quão pecaminosa tenha sido sua vida. O ponto central é a doutrina bíblica da justificação pela fé. Deus não aceita a pessoa porque ela se tornou perfeita, mas porque Cristo é perfeito e sua justiça é colocada sobre ela. O caráter de Cristo substitui o caráter do pecador. E o texto usa uma linguagem poderosa. O caráter de Cristo substituirá seu caráter. Isso significa que diante de Deus, a vida do pecador é coberta pela justiça de Jesus. Cristo toma o lugar do culpado e Deus olha para o crente como se nunca tivesse pecado. Que lindo, que tremendo isso! Essa é a ideia de imputação da justiça. Cristo assume nossa culpa, nós recebemos sua justiça. Isso revela a profundidade do sacrifício e do amor divino. Cristo também transforma o coração. Não é só declaração legal. Depois de mostrar que Deus declara o pecador justo, o texto avança para outra verdade. Cristo transforma o coração e habita no crente pela fé. Ou seja, a justiça de Cristo não apenas nos cobre, ela também nos muda por dentro. Essa é a santificação. O evangelho verdadeiro não é apenas perdão, mas transformação. A vida cristã exige comunhão contínua e submissão da vontade. O texto afirma que a ligação com Cristo deve ser mantida pela fé, por submissão constante da vontade a Cristo, por dependência diária. Isso ensina que a vida cristã não é um ato isolado. Aceitei Jesus uma vez. Mas isso ensina que a vida cristã é uma caminhada constante, dia após dia. A salvação não é apenas um evento, é um relacionamento. Deus opera no crente o querer e o realizar. E o trecho diz que quando essa ligação é mantida, Cristo opera em nós o querer e o realizar, ou seja, Deus coloca desejo de obedecer. Deus dá força para cumprir sua vontade. Deus produz mudança real. Isso elimina a autossuficiência e reforça a dependência total do Espírito Santo. Não existe motivo para vanglória ou exaltação própria. O texto conclui: não temos razão para nos gloriar, porque não somos salvos por mérito, não somos aceitos por obras, não somos melhores por esforço humano. Toda esperança está unicamente em a justiça de Cristo que nos é atribuída. E essa justiça é aplicada em nós pelo Espírito Santo. Portanto, toda a glória pertence a Deus, toda a salvação vem de Cristo, toda a transformação é fruto do Espírito.
Eu quero deixar alguma advertência profética. Muitos se desviariam da verdade. O texto final traz uma citação forte de Ellen White. Muitos sairiam do meio do povo de Deus, ouvindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isto mostra que haverá enganos espirituais crescentes, haverá apostasia, haverá falsos ensinos dentro e fora da igreja. O perigo não é apenas pecar, mas ser enganado e perder o caminho. Necessidade de compreender a verdade com inteligência. O Senhor deseja que toda pessoa que professa crer tenha compreensão inteligente do que é a verdade, ou seja, fé verdadeira não é cegueira, não é emoção vazia, não é tradição, não é repetição religiosa. Deus quer um povo firme, fundamentado na palavra, capaz de discernir o erro. E a conclusão geral desse estudo adicional. Esse estudo nos ensinou que não temos justiça própria suficiente, ou seja, nenhuma. Cristo é a nossa única justiça. A justificação é um presente pela fé. A salvação também produz transformação interior. Devemos permanecer ligados a Cristo diariamente. Não há espaço para o orgulho espiritual. Precisamos entender profundamente a verdade, pois o engano aumentará. Eu quero deixar uma mensagem ao seu coração. Nossa esperança não está no que fazemos, mas no que Cristo fez. E para permanecermos firmes no fim, precisamos conhecer e viver a verdade com profundidade. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã para darmos o início a mais um novo estudo, a uma nova semana. Que Deus abençoe você.